Quero convidar você a abrir a Sagrada Escritura no livro de Mateus, onde nós faremos a leitura, onde eu farei a leitura do capítulo 1 deste Evangelho. E eu peço a sua atenção, que você acompanhe essa leitura. Mateus, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, e no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Pai querido, mais uma vez, Senhor, e ainda na Tua presença, Senhor, coloco diante de Ti, Senhor, a minha vida, para que ela seja, de fato, um canal desobstruído, Senhor, para comunicar a mensagem desta manhã, para comunicar a Tua palavra, para entregar, Senhor, ao Teu povo, aos Teus filhos, meus irmãos, essa mensagem desta manhã, Senhor. A mensagem de Jesus, a mensagem do Natal, a mensagem de salvação. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a palavra está posta e Tu, Senhor, venhas com unção, Senhor, e trazer, Senhor, alegria aos nossos corações, trazer a Tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós chegamos a mais um Natal. E talvez esse seja o primeiro Natal em que você está passando sem sua mãe ou seu pai, em razão de terem partido. Talvez esse seja o primeiro Natal sem o seu cônjuge.
sem a presença de alguém muito querido, o que certamente gera uma tristeza em seu coração. Mas existe uma tristeza muito pior do que essa, a de não conhecer o verdadeiro Natal. Todavia, o Natal é tempo de consolo, é tempo de alegria, é tempo de perdão, é tempo de comunhão, é tempo de amor, é tempo de boa nova, é tempo de salvação. Mas o que seria do Natal sem Jesus? O que seria de nós sem o Natal? Eu li uma história num livro que nos mostra o significado e a importância do Natal e como devemos encará-lo. Falava de um pastor que adormeceu no seu gabinete numa manhã de Natal, antes do culto, e sonhou com um mundo no qual Jesus nunca tinha vindo. Em seu sonho, viu-se andando pela casa, mas lá não havia presentes no canto da lareira. Nem árvore de Natal, nem coroas enfeitadas, e não havia Cristo para confortar, alegrar e salvar. Andou pelas ruas, mas não havia igrejas. Voltou para casa e sentou-se na biblioteca, mas todos os livros sobre o Salvador haviam desaparecido. Alguém bateu à porta. Era uma pessoa que lhe pedia que fosse visitar sua pobre mãe que estava à morte. Ele apressou-se a acompanhar o filho choroso. Chegando àquela casa, o pastor disse: "Eu tenho aqui alguma coisa que a confortará." O pastor abriu a Bíblia, procurando alguma promessa bem conhecida, mas viu que ela terminava em Malaquias. E não havia evangelho, nem promessa de esperança e salvação. Ele só pôde abaixar a cabeça e chorar com a enferma em angústia e desespero. Não muito depois, estava ele ao lado do caixão fúnebre, mas não havia mensagem de consolação, nem palavra de ressurreição, nem céu aberto, apenas pó ao pó e um longo e eterno adeus. Então o pastor percebeu que Jesus não tinha vindo e rompeu em lágrimas e amargo pranto em seu triste sonho. De repente, acordou ao som de uma música. Era a equipe de louvor que estava treinando. E um forte grito de júbilo saiu-lhe dos lábios e o coro estava cantando: "Ó vinde fiéis, triunfantes alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor, nasceu vosso Rei, o Cristo prometido. Ó vinde, adoremos ao nosso Senhor." Mais conhecido como Ó vinde, adoremos. Acho que é o 90 do cantor cristão, o 8 do inário luterano, né? Eu acho que esse pastor era luterano. E quando acordou do pesadelo, converteu na hora. Estou falando porque eu fui luterano. Deve ter dado muito aleluia, muito glória a Deus. Começou a falar em línguas estranhas na hora. Porque isso não é um sonho, isso é um pesadelo mesmo, né? E isso é motivo para nós, de fato, glorificarmos a Deus, porque Jesus nasceu e por isso hoje nós podemos dizer que há Natal. Existe o Natal. É motivo de você dar um glória a Deus mesmo, porque é razão de muita alegria, sim, o cumprimento da promessa que havia sido feito por Deus. Ela chegou a nós. E porque Deus cumpre todas as suas promessas. E também cumpriu essa, que estava lá em Isaías 7,14. E nós lemos aqui no verso 23 do nosso texto: "Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel", que quer dizer Deus conosco. Deus é conosco, Deus está conosco. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E é por isso que o verdadeiro sentido do Natal é Jesus. É o único mediador entre Deus e os homens. É maravilhoso. Nosso Deus forte, nosso príncipe da paz. Alegremo-nos, pois o Natal é Cristo em nós. É a nossa salvação, é nosso perdão, nossa redenção. Celebrar o Natal é celebrar Jesus. E enquanto nós temos essa certeza e podemos nos alegrar por isso, há um outro lado da moeda. Há aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, ou se ouviram, ainda não o receberam em seu coração. E vivem num mundo como esse do sonho que eu contei. Vivem num mundo desgraçado, sem graça. Vivem num mundo sem o Salvador. Vivem num mundo de tristeza, porque eles ainda não conhecem o que nós conhecemos. Eles ainda não receberam o que nós já recebemos e experimentamos. E eu escolhi esse texto de Mateus a propósito mesmo, pois o alvo do evangelista era alcançar os seus irmãos judeus. Esse foi o motivo. Esse foi para onde o evangelho foi direcionado. A forma como Mateus escreve, trazendo a genealogia, a forma como ele traz esse comunicado, a forma como ele escreve todo o evangelho, é para que os irmãos dele também experimentem o que ele, como judeu, já havia experimentado. É isso que o evangelista quer alcançar. Para que esses irmãos também pudessem comemorar, para que esse povo também pudesse receber o Natal. De fato, eles não o receberam até hoje. Mas há muitas almas que ainda não conhecem o verdadeiro sentido do Natal e aguardam por mim, por você, para que nós sejamos esse instrumento de Deus para que essas almas sejam alcançadas. Porque Natal é salvação. Olhe para a genealogia humana de Jesus. Nós podemos compreender que, através da palavra de Deus, através daquilo que Ele escreve, Deus usa o ser humano, Deus nos usa como instrumentos para a glória dEle, para a própria glória dEle. Podia ser diferente? Não, mas Ele quer nos usar para que outras pessoas também conheçam o que nós já conhecemos, para que outras almas que ainda não foram alcançadas também tenham o privilégio de poder comemorar o Natal, o verdadeiro Natal, com sentido realmente que é Jesus, comemorar Jesus. E a melhor evangelização, o melhor evangelismo, o que tem um efeito melhor, é aquele que nós, através do nosso testemunho, através das nossas palavras, testemunho, e se for necessário que a gente use as palavras, alguém já disse isso, é no meio dos nossos familiares, no meio dos nossos amigos, nos nossos colegas de trabalho, é ali o nosso campo fértil para nós levarmos o Natal para essas pessoas também. E eu tenho uma sugestão para você. Esse livro aqui, ó, é maravilhoso para isso. Se você vai dar um presente, você já deve ter passado pelos amigos secretos aí, mas não tem problema, não precisa ser somente antes do Natal, pode ser depois também. Leve. Esse vai ser o maior presente que alguém que ainda não conhece ao Senhor, se for ler esse livro, talvez tudo aquilo que essa pessoa já recebeu, e com certeza, depois de ele conhecer o autor e consumador da vida, ele vai dizer que foi o melhor e maior presente que ele já recebeu, para poder conhecer ao Senhor, como você também já o conhece. E esses dias, o Júnior Barreto estava compartilhando uma palavra, e ele achou uma pérola num texto bem apropriado, que falava justamente nesse sentido, que se eu tenho algo que me é caro, que eu gosto, que me fez bem,
por que não comunicar isso para outros? Por que não levar essa mesma novidade? Como não querer que outras pessoas, sejam parentes, vizinhos, amigos, essas pessoas também tenham esse mesmo sentimento, essa mesma vida, esse mesmo presente. E eu achei fabuloso essa pérola que ele encontrou, porque nós não podemos ser egoístas ao ponto de pensar, puxa, eu já tenho, então tá bom demais. Mas nós precisamos compartilhar aquilo que nós recebemos. Eu quero enfatizar nessa manhã o que está expresso lá no verso 21 do nosso texto. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E no dia que Jesus nasceu, o Evangelho segundo Lucas 2, 10 e 11, nós lemos nessa manhã, narra da seguinte forma, é o anjo falando aqui, né? Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso é uma notícia gloriosa, gente, é uma notícia fabulosa. E vejamos o significado de aplicação de alguns termos desse texto. O anjo anuncia a boa nova. A boa nova é o acontecimento, é a notícia de grande alegria que ele trouxe. Essa alegria, essa notícia, ela impactou imediatamente aquelas pessoas que a receberam. Fez cativos seus ouvintes. O anjo chegou irradiante diante dos pastores para dar a notícia. Boa nova também significa o Evangelho do Senhor Jesus. Nós somos as pessoas que Deus escolheu como portadores de boa nova, da boa nova. Mas como isso tem sido na prática? Trabalhei muito tempo com evangelismo, né? Uma das coisas que a gente sempre ensina nesses impactos urbanos, a gente não fazer aquela cara de tristeza, aquela cara de desânimo quando vai anunciar a Cristo, né? Por quê? Ora, se é motivo de júbilo, se é uma boa nova, então vejamos como a gente está comunicando essa boa nova. É de fato uma boa nova? Você vai falar de Jesus para seu parente, vai falar de Jesus para seu amigo, primeiro você tem que ter um bom testemunho. Porque com mau testemunho ele vai pensar ou dizer, para ser crente igual a você eu não quero. Mas se você tem um bom testemunho, e você vai falar com esse amigo, esse parente, essa pessoa, é como se fosse uma notícia fúnebre. Como se fosse um motivo de tristeza. Você vai deixar essa vida aí, vai ir para a igreja comigo. Não. A forma como nós temos comunicado o Evangelho, talvez não seja essa, de boa nova. E a gente precisa, sim, viver essa boa nova, para que, de fato, as pessoas enxerguem e vejam que houve uma novidade de vida em nós. Que alguma coisa aconteceu, uma transformação. Que se nós andávamos tristes, nós temos um motivo de alegria. E a alegria não pode depender das circunstâncias. A alegria da vida eterna. A alegria da salvação. A alegria de existir um Natal. A alegria de ter Jesus no coração. Essa alegria tem que contagiar outros. Tem que contagiar os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos parentes, nossos familiares. E não viver uma vida amargurada. Nossa, só estou em luta. É como o pastor que já falou, né? É luta, é luta. Tudo é luta. Aí, a pessoa que não recebeu ainda a Cristo vai dizer assim, para viver essa luta que você vive aí? Mas não quero. Para viver nessa amargura aí? Não. Fico onde estou. A boa nova tem que comunicar aos nossos ouvintes
o poder de Deus. Ele não pode trazer dúvida quanto ao poder de Deus, mas tem que exaltar o poder de Deus, o que Deus fez na nossa vida. Tanto no sonho de José, como também o anjo anunciou, que era para todo o povo, que essa boa nova é para todo o povo. Mesmo sabendo que Jesus veio primeiro para os seus, também sabemos que foi rejeitado por eles. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, 11 e 12. Glória a Deus por isso. Porque mesmo como ramo enxertados, nós hoje temos a oportunidade, foi-nos dada a oportunidade de também essa boa nova chegar a nós. A esse para todo o povo foi estendido para todos. Para todos. Todos têm a oportunidade. Todos têm a oportunidade de receberem a boa nova. E o anjo continua. É que hoje vos nasceu. É que hoje, a notícia é atual, gente. O jornal estava fresquinho, a notícia é quente. É um furo de reportagem. E não era uma notícia qualquer. Ela estava sendo aguardada por séculos por aquele povo. É fato que ninguém quer ler jornal velho. E queremos sempre a notícia fresca, de hoje, do agora. Só que a notícia do Natal, ela continua nova até hoje, gente. A notícia do Natal é novidade, sempre. E nós precisamos ser emissores dessa notícia. Ela precisa estar dentro de nós como uma notícia sempre nova, sempre fresca, sempre atual. E isso só é possível se nós estivermos vivendo realmente o verdadeiro sentido do Natal. Se nós compreendemos o que o Natal significa para nós, sim, essa notícia sempre será atual no nosso coração. Nós sempre estaremos nos lembrando daquilo que aconteceu por causa do Natal, por causa do nascimento de Jesus, aquilo que aconteceu conosco, e queremos que isso também aconteça com outras pessoas. É tempo de